Então, de acordo com aquilo que o Senhor já tem falado ao longo de tanto tempo, tantas promessas que têm sido prometidas e cumpridas, realizadas, como a descrição que a gente fez agora há pouco acerca de Israel, da sua história. Israel é um milagre de Deus, uma nação do tamanho que é Israel, hoje é uma grande nação com um poderio bélico tremendo, mas nem sempre foi assim. Israel está aí. Outras nações maiores desapareceram na névoa da história. Israel está aí. Então vemos aí como a palavra de Deus não falha. E aí, dentre as promessas, existe essa. A promessa do arrebatamento da igreja, da transformação dos nossos corpos num corpo glorioso, e a promessa da ressurreição, de estar para sempre vivo juntamente com Cristo Jesus. Essa promessa alimenta gerações e muda o rumo da história, da vida das pessoas. Então quem não vive, quem não tem esta promessa, não tem essa tranquilidade, é uma pessoa com certeza que vive num grande tormento. Existem muitas pessoas que vivem hoje um grande tormento na sua vida, porque vive na iminência da morte e da destruição. Então quem não crê no sobrenatural, quem não crê em Deus, quem não tem a certeza da salvação em Cristo Jesus, a certeza da salvação não é porque a gente é bonzinho, a gente é boazinha, não, nada disso, não tem ninguém bom, todo mundo é ruim, e todos estão destituídos da glória de Deus, estão envolvidos no pecado. Não existe ninguém bonzinho. O que existe é o seguinte: Jesus, que é aquele que foi enviado por Deus para morrer por nós na cruz do Calvário, pagou diante de Deus a nossa culpa. Então ele foi diante do Pai levando o preço da nossa salvação, que é exatamente a entrega daquele que era inocente por aquele que é pecador. Então Jesus, diante de Deus, paga pela nossa dívida. E aí ele, diante de Deus, nos coloca como que totalmente limpos de pecado. Quando o quê? Quando estamos submetidos ao seu sacrifício. Quando estamos submetidos totalmente à sua pessoa. Quando somos de fato servos e servas de Deus. Nos colocamos debaixo da sua proteção, debaixo da sua graça, do seu favor imerecido. Então, admitindo Jesus como um sacrifício vicário, sacrifício substitutivo, o seu sacrifício salvífico pela nossa vida, estando submetidos à sua vontade, à sua palavra, como Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se Cristo vive em mim, vive em você, o mesmo Cristo que morreu e que ressuscitou é aquele que irá ressuscitar a nós, tá certo? Para estarmos para sempre com Ele, recebermos dele o corpo que Ele recebeu, o corpo glorioso para viver para sempre. Então o cristão que tem esta esperança, que crê nesta verdade, ele vive outro tipo de vida, um modo de vida diferente do modo de vida que o mundo tem vivido. Então o mundo está sempre correndo atrás de satisfação, da concupiscência, do desejo carnal, viver nessa intensidade. Por quê? Porque ele está sempre na iminência da morte e da destruição. Logo a vida se passa, logo o tempo se acaba e nós não teremos mais nada, porque eles não conseguem visualizar a eternidade, eles não têm contato com a eternidade, não têm contato com a vida eterna. Então logo esta sensação constante na vida das pessoas é que leva elas ao tormento. E aí você vê pessoas que poderiam ter um modo de vida tão tranquilo, tão abençoado, tão maravilhoso, na verdade vivem sempre a busca de novas maneiras de poderem se satisfazer e trazer sempre mais prazer, essa busca desenfreada por prazer. E aí, exatamente nessa situação é que muitos acabam por se meter em muitas situações desastrosas, muitas situações que são completamente desastrosas para a sua vida. Por quê? Exatamente não tem esse contato com a vida eterna, não tem esse contato com a transformação que a Escritura Sagrada nos garante através das palavras de Cristo. É Cristo a garantia da vida eterna. É exatamente esse tipo de esperança que faz toda a diferença na vida daqueles que creem e na vida daqueles que vivem com essa certeza. Essa certeza vai dar uma qualidade de vida completamente diferente, porque eles vivem nessa tranquilidade de que aquele Senhor que fez essas promessas realizou na sua própria vida aquilo que Ele prometeu para nós, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou e está vivo
está sentado à destra do Pai, e é Ele mesmo que, cumprindo com a sua promessa, cumprindo com a sua palavra, nos ressuscitará. Tá certo? Então por isso que o cristão prega a palavra com tanta ousadia, por isso que o cristão vive com esta paz, com essa tranquilidade, por isso que o cristão não nega a Cristo mesmo diante da morte, mesmo com a morte dos seus queridos, mesmo com a sua própria morte. Os cristãos na arena de Roma, ou em tantos outros lugares, na Coreia do Norte, na China, hoje nos países comunistas, né? Nos países árabes, o cristão não se intimida diante da morte, porque a morte é somente uma passagem para a vida eterna. Ele morre, ele tem a sua vida ceifada aqui, mas a sua vida não se perde. O seu sangue o seu sangue é testemunho, né? Como o sangue de Abel, por exemplo, que clama a Deus, né? Que é testemunho daquele que serve ao Senhor, o testemunho daquele que é fiel ao Senhor. O sangue do Marte também é um testemunho da sua fidelidade a Cristo Jesus, e será requerido pelo Senhor na hora certa. Nós vamos, ao longo do estudo, chegar depois no momento em que vamos tratar acerca das taças da ira de Deus, vamos tratar acerca do juízo final. Então mais para frente abordaremos essa questão, mas o que temos que ressaltar aqui o cristão vive na iminência da vida eterna. O cristão, ele vive nessa vida sabendo que é passageira e que o aguarda a ressurreição, a glória, a presença de Deus e a vida eterna. Tá certo? Então, na sequência aqui diz: a vinda do Senhor será invisível. Então temos aí a vinda do Senhor, né, um grande evento. Estamos discutindo primeiramente acerca do arrebatamento. Então o texto referencial, conforme está na tela, é 1 de Tessalonicenses 4, 16 a 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a descrição. Essa é a descrição da primeira etapa do evento, a vinda do Senhor, essa primeira etapa chamada arrebatamento da igreja, tá certo? Isso não pode ser simplesmente colocado numa linguagem simbólica, tá certo? Uma linguagem simbológica, vamos dizer assim. Isso é literal, isso é descrito de uma forma específica. Paulo é muito claro ao dizer que é esse Senhor, é o mesmo Senhor, é o Senhor que nós conhecemos, é o Senhor que fez as promessas, que realizou as promessas em si mesmo e as realizará também com relação a nós, tá certo? É esse mesmo Senhor que realizará estes eventos. Na primeira etapa, temos outros textos referenciais, como por exemplo, a descrição, quando diz em 1 de Tessalonicenses 4,17, o Senhor virá até as nuvens. Então logo não estamos falando da parousia, da vinda do Senhor, de modo que todos os olhos verão. Estamos falando de um evento em que o Senhor arrebatará a sua igreja para si, levará a sua igreja para si, para o encontro com Ele nos ares. Veja, virá até as nuvens. Virá com rapidez, conforme Mateus 24, 27, diferentemente daquele outro evento, onde é descrito até em Apocalipse, né, quando o Senhor, montado num cavalo branco, com as vestes salpicadas de sangue, escrito, né, nele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, virá juntamente com a sua igreja e pelejará contra o anticristo e os seus exércitos, os vencerá, livrará Israel da grande perseguição, da guerra do Armagedon, e instaurará o seu reino. Essa é a parousia, é a segunda etapa da vinda do Senhor. Esse primeiro evento é completamente diferente, virá com rapidez, Mateus 24, 27, somente os crentes verão, Atos 1 e 11, virá para a igreja, João 14, 1 ao 3, virá antes do anticristo, antes da manifestação do iníquo, né? Então haverá também alguma discussão aqui com relação à descrição daquele que será tirado, né? Então diz aí que há um que o retém até que do meio seja tirado. Existe uma diferença entre a abordagem pré-milenista dispensacionalista e a abordagem pré-milenista histórica, entre o entendimento sobre quem será tirado do meio, né? Quem se manifestará. Existe uma distinção aí de interpretação. Virá para a igreja, virá antes do anticristo, conforme 2 Tessalonicenses 2, 6 a 8, virá para a noiva, especificamente para a noiva, Mateus 25, 1 ao 10, e 1 Tessalonicenses 4, 17, virá antes da grande tribulação, 1 Tessalonicenses 1 e 10, tá certo? Então, estamos falando
com a descrição desses eventos, estamos falando acerca da primeira etapa do evento, a vinda do Senhor, essa etapa chamada arrebatamento da igreja. Então temos aqui, a vinda do Senhor será invisível. Nesse período ocorrerá o desaparecimento de todos os crentes salvos da face da terra. Esse desaparecimento será simultâneo, instantâneo e rápido, conforme o relato de 1 de Coríntios 15:52. 1 de Coríntios 15:52, Paulo nos diz, num momento, veja que está aí grifado, né, em vermelho a palavra momento. É muito importante esta palavra na descrição, porque essa palavra nos dá a descrição e também a distinção entre a primeira etapa desse evento e a segunda etapa. A primeira etapa do evento não tem nada a ver com a segunda etapa. Na primeira etapa, a palavra momento que está grifada nos dá a ideia de um evento que será muito rápido, imperceptível até para aqueles que não participarem, que perceberão não o próprio evento, mas sim os resultados do evento. Eles perceberão as consequências do evento, mas só perceberão o próprio evento aqueles que estiverem inseridos nele, participarem, sofrerem a ação dele, tá certo? Porque estarão envolvidos exatamente nos efeitos desse evento, né? Quando passarem pelo processo de glorificação pelo qual vão passar. Então vão saber que estavam num corpo humano, falho, pecaminoso, destrutivo, e num abrir e fechar de olhos, num momento serão transformados, tá certo? Estarão na presença de Cristo Jesus. Os mortos ressuscitaram primeiro e nós juntamente com eles seremos transformados, tá certo? Então essa é a descrição da palavra de Deus. O que a nossa postura diante dela não é racionalizá-la, nem tentar colocar ela num plano científico, num plano puramente humano, tá certo? Nas limitações do entendimento humano, mas olhar para aquele que prometeu, olhar para aquele que assim asseverou, e entender que se ele cumpriu em relação a si estas palavras, ele é a garantia daqueles que irão passar pelo mesmo evento, porque Cristo é a primícia dos que dormem. Ser a primícia dos que dormem é dizer, dentre todos que morrem, e a morte é universal, todos são atingidos por ela, só alguns poucos serão privilegiados de não ver a morte, tá certo? E aí tem 2 personagens bíblicos que não viram, mas são casos de exceção, tá certo? E com certeza um mistério de Deus para o futuro, tá certo? Mas a morte é uma sentença universal. Se há algo certo na vida do homem é que ele morre. Agora, dentre os mortos, há um que ressuscitou. Não há essas ressurreições temporárias, onde a pessoa ressuscita como uma ação de Deus, do poder, do milagre de Deus, mas depois também é atingida pela morte, né? Cumpre sobre ela a sentença da morte. Então não estamos falando desta ressurreição, estamos falando daquele que ressuscitou para não morrer mais. Aquele que ressuscitou e recebeu um corpo glorioso, tá certo? Então Cristo é a primícia dos que dormem, porque dentre todos que morreram ele ressuscitou e está vivo, está sentado à destra de Deus. Então Cristo, sendo ele a primícia dos que dormem, é ele a garantia da nossa ressurreição. Como Cristo ressuscitou, vós também ressuscitareis. E se Cristo não ressuscitou, vós estáis mortos nos vossos pecados, né? E não existe salvação. O tom que Paulo dá a esta concepção de que não há ressurreição é esse, que se Cristo não ressuscitou, também vós não ireis ressuscitar. E vós estáis mortos nos vossos pecados, né? Então Paulo diz, a ressurreição é algo fundamental. Cristo ressuscitou, Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Cristo é a primícia dentre os que dormem, ou seja, dentre aqueles que dormem, aqueles que morreram, Cristo ressuscitou para não morrer mais. E nele é que temos o exemplo vivo da ressurreição da qual participaremos. Quando? Nessa situação que está sendo descrita, num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 de Coríntios 15:52. Perceba que a palavra momento, conforme usada aí, é a palavra átomos, do grego átomos. E átomos, né, na concepção do autor, era a partícula menor
Tá certo?